E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, para a gente poder encerrar nossos estudos sobre a antiguidade de uma forma geral, né? Eu havia deixado esse tema para trabalhar, né, por último, que é o tema referente à antiguidade do Extremo Oriente, né? Nesse conteúdo nós vamos trabalhar a história de três grandes civilizações do mundo oriental, que é a civilização hindu, que é indiana, né? A civilização chinesa e a civilização japonesa, né? Então eu sei que são culturas muito diferentes da nossa, que gera curiosidade, gera bastante questionamentos, enfim. É um conteúdo que ele é relativamente novo, né? Vem sendo cobrado aí nas provas. Não é um conteúdo frequente no Enem, tá? Então você que está se preparando especificamente para o Enem, né? É um conteúdo que nas últimas 5 provas não foi cobrado, né? Então há uma tendência dele não aparecer nas próximas provas, mas algumas bancas de algumas universidades tratam dessa temática. Por exemplo, a USP, né? A FUVEST, o vestibular da FUVEST é um dos vestibulares que coloca esse conteúdo como um conteúdo frequente em suas provas. E aí pode ser, né, para quem deseja esse vestibular, um diferencial aí, saber um pouco sobre a história desse mundo antigo oriental. Tudo bem? Nós vamos aqui trabalhar os aspectos principais. Eu sei que vocês têm muitas curiosidades, muitas questões a perguntar, mas são civilizações com séculos, até milênios de duração, então é muita coisa, né? Então vamos focar na organização social, política, na cultura, economia, nos aspectos principais para a gente poder fazer aqui um apanhado bacana sobre essas civilizações, tá bom? Vamos lá, vamos começar pela civilização hindu, né? A civilização hindu ela floresceu, né? Por volta ali do terceiro milênio, do segundo milênio antes de Cristo, na região do Vale do Rio Indo. Na verdade, você vai perceber, tanto na civilização hindu como na civilização chinesa, que são civilizações que seguem, né, aquela tradição de se formarem próximas a grandes cursos de água. A exemplo de civilizações que nós já estudamos, como os egípcios e os mesopotâmicos, né? Então também são povos que se estruturaram próximos, né, a cursos de água e obviamente essa proximidade, essa busca por esses cursos de água deve-se à questão das práticas econômicas, principalmente a agricultura, beleza? Até 1947, todo o território original da civilização hindu ele era colônia britânica, né? Os britânicos se estabeleceram naquela região no século XVIII, aproximadamente, e durante aí alguns séculos colonizaram aquela região, né? E na verdade a civilização hindu ela compreende o território de 3 países: Índia, Paquistão e Bangladesh. Nós vamos olhar aqui no mapa para você observar. A Índia é o maior e mais populoso país dessa região da antiga civilização hindu, né? O Nepal não faz parte, nós temos aqui a cordilheira do Himalaia, que separa a Índia do Nepal, né? Que é uma barreira natural por si só. O Paquistão, professor, mas o Paquistão não é um país árabe? O Paquistão é um país que se arabizou, né? Mas etnicamente falando, o paquistanês, o indiano, né? E o sujeito que vem de Bangladesh são hindus, né? Então, a parte hindu do hindu, a gente pensa o hindu ou hinduísmo como religião, mas não é só uma religião, é um povo, né? Que se arabizou, que adotou o islamismo, se concentra na parte aqui paquistanesa, né, do território hindu. E tanto na Índia como em Bangladesh nós vamos ter a presença forte da cultura hindu, do budismo, né, e de outras vertentes religiosas. Inclusive, essa diferenciação religiosa ela provoca conflitos entre esses dois países, né? O Paquistão e a Índia
disputam aqui uma região nas suas fronteiras, que é a região da Caxemira. É uma região extremamente tensa, né? E são duas potências nucleares. Tanto o Paquistão como a Índia possuem armas nucleares nos seus arsenais. Então é um foco constante aqui de tensão nessa região do Oriente. Mas enfim, nós estamos falando de um cenário muito atual, mas é inevitável não falar dele, né? E as raízes desse cenário atual se encontram aqui justamente nesse período que nós vamos estudar, tá? A civilização hindu, ela vai... Perdão, deixa eu voltar no outro slide, passei aqui, né? Os hindus vão desenvolver uma civilização muito desenvolvida no campo da matemática, da astronomia, da literatura, do artesanato, né? Outra questão, o islamismo tentou penetrar ali naquela região, alguns territórios estabelecidos, como eu falei, em relação ao Paquistão, né? Mas a cultura hindu ela resistiu a esse processo de arabização, né, na maioria do território, mantendo o artesanato e as práticas culturais que ali existiam, né? Por volta do ano 3000 até o ano 2000 a.C., nós temos a primeira grande civilização naquela região. Lembra naquele esquema que eu já falei para vocês, uma civilização que serve de base para outras civilizações. Lembra lá o exemplo que eu dei na civilização sumeriana, né? Então, os sumérios formaram a base da civilização dos outros povos mesopotâmicos. A ideia aqui pode ser aplicada. A civilização dravídica, né? Ela forma a base das outras civilizações hindus que nós vamos ter aqui nesse período, né? E em vários aspectos, essa comparação ela pode ser feita, né? A civilização dravídica e a civilização hindu, de uma forma geral, ela se aproxima muito da Mesopotâmia, no sentido principalmente da questão da religião politeísta, do desenvolvimento de técnicas agrícolas sofisticadas de irrigação, e aqui a base do cultivo é o arroz, né? Que é plantado daquela forma típica do mundo oriental, né? Naqueles banhados, naquelas regiões alagadas. Então, nesse sentido, esses dois universos se aproximam bastante, né? Essa civilização, ela construiu aí grandes centros urbanos, como as cidades de Harappa, de Birigás, entre outras aí. E detalhe, eram cidades planejadas e cidades fortificadas com uma arquitetura belíssima, né? Inclusive daqui a pouco nós vamos falar alguns aspectos da cultura hindu, vou mostrar para vocês um grande exemplo de arquitetura hindu que é o Taj Mahal, né? Bom, os dravidianos tinham como base a economia, né? Acabei de falar, a agricultura, principalmente o cultivo do arroz. Também se especializaram no artesanato, na confecção de armamentos e peças de bronze, né? Por volta aí do século 20 a.C., a região vai ser invadida por um outro povo, um povo de origem hindu-europeia, né, que a gente fala, né, que é o povo ariano. Esse ariano que não tem nada a ver com aquele ariano, raça ariana, superior, que é trabalhada de uma forma totalmente insana na ideologia nazista. Não tem nada a ver, tá? Isso aqui é uma etnia, um povo que é conhecido com essa terminologia. Então, no século 20 a.C., os arianos invadiram aquele território e aí nós temos a fusão de duas grandes culturas, de dois grandes povos. A cultura dravidiana, né, e a cultura ariana. A fusão dessas duas culturas forma a cultura hindu, né? Inclusive, o principal processo dessa fusão é a criação de um idioma e de um sistema de escrita que é o sânscrito, né? Então, o sânscrito, ele é vamos dizer assim, a sintetização desse processo de unificação cultural, né, entre esses dois povos aí, tá? Bom, daí surge o que a gente chama, né, de sociedade brahmani, tá? E é uma classe sacerdotal descendente, né, dos arianos, né? Os brahmanes, eles vão fundar vários reinos ali naquela região e vão formar a base dessa civilização. Essa segunda etapa, ela vai ser dividida em duas fases. A fase pré-búdica, antes, né, do budismo,
e a fase búdica, que é a fase onde o budismo se difunde ali naquela região, tá? A fase pré-búdica, ela vai acontecer ali por volta do ano do segundo, né, dos anos 2000 até o ano 1000, mais ou menos, antes de Cristo, e é marcada por um período de grande avanço tecnológico, né, principalmente a metalurgia do ferro naquela região, e também a consolidação de diversos reinos. A civilização hindu, ela não chegou a montar um império, nós vamos falar disso daqui a pouco, né? Não montou-se um império unificado, você tem vários reinos que compartilhavam entre si aspectos culturais, como a língua, a escrita, né? A religião, enfim. E a fase búdica, que é o período onde nós vamos ter a difusão do budismo, de uma nova religião ali naquela região, né? E principalmente graças à atuação de um reino que é o Império Maurya, né? Sei lá como é que pronuncia isso, mas enfim. Esse reino vai ser o responsável por difundir o budismo que tem princípios diferentes do brahmanismo. Nós vamos falar disso também mais adiante, tá? Todos os aspectos da vida política, social da civilização indiana, da civilização hindu, estava associada a aspectos religiosos. O modelo de organização social, política, ele foi definido por um código chamado Código Manu, que é um dos mais antigos sistemas de leis escritas do mundo, né, que tem ele por volta do ano 1300 a.C., e ele dividiu a sociedade indiana em castas. Isso aqui, ó, é o que mais cai em relação à cultura hindu, à civilização hindu. É a questão da sociedade de castas. Inclusive, muito comentado, trabalhado também na sociologia. Né? A sociologia parte de uma parcela que trabalha aquela questão da análise, né, sobre tipos de sociedade, trabalha muito com essa perspectiva da sociedade de castas. Então você tem os brahmanes, né? O topo dessa sociedade, os brahmas, são os sacerdotes descendentes dos arianos, né? Representam a classe mais elevada, a cabeça, né, dessa sociedade. Então são também com privilégios políticos. Os kshatriyas, que são os braços, né, que representam os guerreiros que protegem essa sociedade. Os vaisyas, que são os comerciantes, camponeses, é o tronco dessa sociedade. Os sudras, que são os servos, né, uma categoria, uma casta inferior. E os párias, né, que eram também conhecidos como Dalits. Você lembra da novela, né, do Caminho das Índias, o Barruan, né? Pois é, os Dalits, que são os intocáveis, né? Que ocupam um lugar muito desfavorecido nessa organização social. A função dos Dalits é cuidar dos mortos, né? Eles têm eles são a ralé da ralé dessa sociedade. Inclusive, ainda hoje, na Índia, há muitos conflitos e muitos problemas, né? Porque o governo indiano tenta modernizar o país e acabar com esse modelo de divisão de castas, né? Mas ele ainda é muito forte, ele é muito presente. Então, brahmanes casam-se com brahmanes, kshatriyas com kshatriyas, e não é comum a mistura dessas castas, né? Apesar de que esse regime já não é mais oficial no país há algumas décadas. Mas mesmo assim, uma cultura milenar que é presente nas práticas culturais desse povo. Como eu disse, eles não chegaram a formar um império unificado, né? Um reino, você tinha vários reinos, tá? Esses soberanos, eles administravam apoiados por uma aristocracia dona das terras, então tanto a família real como a nobreza, né, possuía grandes latifúndios, grandes propriedades rurais, e aí você tem os termos, né, são os rajás e os marajás. O rajá é o rei, o marajá é quando você tem a unificação de reinos, principalmente em períodos de guerra, uma região que ele foi invadida muitas vezes, né, enfim. As duas religiões principais é o budismo e o brahmanismo, né? O Brahman é a religião que veio da herança inicial. O budismo foi criado pelo Siddhartha Gautama, 4000 a.C., mais ou menos, e prega aquela ideia da busca da felicidade, desapego aos bens materiais, enfim, né? A busca pelo nirvana. No campo do artesanato, da arquitetura, né? Você tem construções muito típicas
cultura hindu, como o Taj Mahal, né? Depois, em um outro momento, eu conto a história do Taj Mahal para vocês. Essa aí é uma das maiores provas de amor da história da humanidade. Beleza, pessoal? A gente vai ficar por aqui com cultura hindu. No próximo vídeo, nós vamos falar da cultura chinesa. Tá certo? Então, até mais, até a próxima. Fiquem com Deus.